olhos abertos, Pai, para que a gente possa ver e enxergar tudo como o Senhor quer que nós enxerguemos, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor nos capacite, Deus, a enxergarmos além de nós mesmos, ó Pai, em todas as situações da nossa vida, Deus. Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã através da Tua palavra revelada, Pai. E venha nos transformar com a Tua palavra, Pai, para que nós possamos viver algo mais íntimo de Ti, possamos viver algo mais transbordante da Tua presença, Pai. É o que nós pedimos e clamamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, Cíntia, a gente vai falar hoje, né, sobre algo que o Senhor... Voltamos. Ele não ia parar de me ligar. Ah, seu telefone tocou? Então, a gente estava falando sobre como... tocou. Como a gente ter a visão, né, Cíntia? Se a gente estiver com a nossa visão deturpada, deformada, as nossas lentes embaçadas, a gente não vai perceber o que o Senhor quer falar com a gente, né? A gente acaba entendendo tudo errado, a gente confunde, a gente perde tempo, a gente interpreta as situações, os sentimentos, as intenções erradas, né? E engraçado que Deus falou comigo, com você ao mesmo tempo, né, Cíntia? A mesma coisa. Impressionante, impressionante como que é o mesmo Espírito mesmo, né? Que ele confirma, né? Ele testifica que é ele que está no controle, é ele que está ministrando mesmo, né? Eu não estou conseguindo abrir aqui no computador. WhatsApp. Mas eu já anotei aqui as passagens. Anotou? Então tá bom. Anotei. Então, a primeira passagem aqui que você mandou é 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Que fala Primeiro sobre os dons espirituais. Primeiro eu queria compartilhar Isso, um fala da pouquinho, né, introdução de como essa palavra chegou na gente, né? E foi muito engraçado que quando você está atento, né? Quando você está percebendo Deus em todo o tempo, você vê que Ele fala com você nos mínimos detalhes, né? A respeito de tudo que acontece no seu dia, a respeito de tudo que acontece ao seu redor. Ele vai te mostrando, ele vai te revelando, ele vai falando com você. E aí eu sei que uma funcionária do escritório veio conversar comigo e contar um pouco da história dela. E assim, eu fiquei tão abalada com a história dela, porque é uma história muito triste, assim, de algo que ela viveu na infância dela. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, quantas vezes eu julguei essa menina, né? Quantas vezes eu falava, nossa, mas que exagero o jeito dela reagir, né? Ela é muito emocional, ela é muito emotiva, né? E ficava assim, sem paciência. olhando o seu olhar na sua razão, né, Cíntia? Nas suas lentes da sua razão, né? Eu olhava para ela e falava, nossa, gente, eu não tenho paciência para tanta emoção. Eu não tenho paciência para tantas questões, né? Como tudo arde muito para ela, né? E aí tá, ela me contou essa história e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí explica um pouco, né? Explica um pouco a forma dela reagir a tudo que acontece na vida dela. É por causa dessas marcas que ela tem. E aí tá. Aí passou o dia, a noite, a hora que eu fui orar e tal. Deus me relembrou essa história. E aí ele virou e falou assim, tá vendo? Você julgava ela, condenava ela, né? Você limitava ela pela tua visão.
né? Pelas tuas marcas, as marcas que você tem na sua vida, que te deixaram práticas irracionais, né? Irracional, você olhava para ela e queria que ela estivesse dentro do seu molde. Então, tudo que fugia ao seu molde, né, a sua visão, as suas marcas, para você era insignificante. Aí eu fiquei chocada, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, como que a gente é pequeno, né? Porque assim, aí ele me falou muito forte assim, você tem que ter cuidado em como você vai marcar as pessoas com a sua vida, porque você não sabe a história delas, né? Cada um tem a sua própria história, cada um tem suas próprias marcas. Né? Então, nós temos que nos abster das nossas, nós temos que nos abster da nossa pequenez, da nossa marca, da nossa visão, para deixar as pessoas serem quem elas são, né? O que a marca delas as tornaram. Né? Você não julgar o outro, ou não já condenar o outro, ou rotular os outros pela sua marca. Mas a sua marca nas pessoas tem que ser a melhor possível. Tem que ser sempre olhando e enxergando o outro como uma vida. É uma vida que teve sua própria história, que tem suas próprias marcas, né? E que eles têm a liberdade de exercer quem eles são. Né? Então, assim, isso mexeu muito comigo porque me mostrou o tanto que nós somos pequenos em nós mesmos, né? O tanto que nós limitamos todos que estão ao nosso redor com a nossa própria visão pequena das nossas marcas, da nossa vida. E aí, para E aí completar, a gente, às eu vezes, sou né, assim, se sente superior, né? Às vezes a gente olha, a gente se sente superior, a gente se sente melhor, a gente, ai meu Deus, olha lá, não sabe lidar com as coisas, não sabe lidar com a vida e julga, né? Com uma sensação de superioridade, de prepotência, né? Que é tão orgulho, pobre, né? é algo totalmente Orgulho. pobre. Eu vejo assim que nós somos muito orgulhosos, porque a gente, por mais que a gente busque a Deus, por mais que a gente leia a palavra, por mais que, né, Deus tenha uma transformação para as nossas vidas, a gente ainda prefere o egoísmo, né? A gente ainda prefere olhar para os outros e assim, enquadrar eles na nossa visão. Né? Uhum. Enquadrar eles na nossa consciência, no que a No gente nosso preconceito, acredita, né? Nos nossos, no nosso pelo que a gente já tem preconceito. como verdade, no parâmetro da nossa verdade. Né? Então Né? nós queremos ser E por juízes isso, o tempo inteiro, a gente quer julgar, né? e é, O tempo inteiro. e é por isso que é tão difícil, sabe? A harmonia como um todo, né? Porque todo mundo é cheio de si mesmo. E isso Uhum. impede o convívio, a comunidade de viver realmente em família, né? De vivermos realmente como irmãos. E aí, né, diante disso tudo que Deus foi me mostrando, foi falando comigo, ele virou e deixou mais uma assim que arrebatou meu coração, né? Que ele falou assim, muito, não muito distante ali dessa funcionária que você julgava, que você enquadrava aí no seu padrão, estou eu, né? Porque você olha para mim, você me julga, você me enquadra na sua visão, nas suas marcas, você me limita à sua pequenez. Aí eu falei, meu Uhum. Deus, que forte isso, que forte É. isso. Eu limito o poder de Deus na minha vida, eu limito, A ação do Espírito Santo, né, Cíntia? Porque eu limito quem a ele gente, é. a gente acha que só pode ir até um certo ponto.
A gente só olha a situação, né, na nossa visão é limitada, nossa visão é distorcida, né? Antes de haver essa limpeza da nossa visão, limpeza dos nossos fios, das nossas lentes, pelo próprio Espírito Santo, antes da gente se permitir viver isso, a gente vai enxergar tudo distorcido, tudo deformado. Inclusive Deus, né? Nós mesmos, as pessoas, as situações. Então, a gente não aprende o que o Senhor quer que a gente aprenda. A gente não consegue aproveitar as experiências como a gente poderia, né? A gente com o nosso orgulho e assim, nosso ar de superioridade, a gente simplesmente atrapalha Deus o tempo todo no serviço dele. No serviço dele, nas nossas vidas e na vida de todos ao nosso redor. Porque a gente enquadra tudo no nosso padrão, né? E isso para mim foi muito forte. Muito forte, porque assim, é que nem a gente estava conversando antes de começar a live, né? Que você falou que muitas vezes uma discípula sua atrapalhava Deus, por quê? Porque ela não deixava Deus agir, né? Porque na racionalidade dela, na negatividade dela, ela achava que ia ser do jeito que ela acreditava. Ou seja, só deixa Deus agir. Incredulidade dela. Exatamente, só deixa Deus agir. Não atrapalha ele não, gente. Né? Então, assim, que sirva para todos nós. Não vamos atrapalhar o agir de Deus, não. E aí ele me lembrou, né, que assim, a gente busca tanto a Deus e a gente não busca conhecimento, né? Só que ele se manifesta através do conhecimento, né? A palavra dele diz que o povo dele perece por falta de conhecimento. E aí eu, né, escutei isso já diversas vezes na minha história, na minha vida, né? O povo perece por falta de conhecimento, você perece por falta de conhecimento. E aí eu fui atrás dessa palavra, né? O que significa perecer. E pro meu choque, perecer significa uma morte brutal e antecipada, né? Significa também o aborto, a extinção, né? Ou seja, perecer por falta de conhecimento é como assim, Deus planejou algo maravilhoso para as nossas vidas, mas como a gente não busca o conhecimento, a gente é interrompido de forma brutal e antecipada a nossa história. Isso é perecer por falta de conhecimento. Aborta, né, cara? A gente aborta o propósito de Deus na nossa vida, assim. A gente não tem nada mais triste do que isso, né? Aborta os sonhos de Deus, aborta os planos de Deus para nossa vida, a gente aborta, porque a gente nem busca conhecimento. E aí, ele me mostrando tudo isso, e ele falou comigo assim, você lembra um dia que eu queria te mostrar, e ele queria me mostrar sobre como funcionava o rio de águas vivas dele, né? As correntes de águas vivas. E ele teve que usar um filme de desenho, que chama Procurando Nemo, para me exemplificar as correntes de águas vivas, porque o meu conhecimento era tão limitado que, assim, ele teve que usar o que eu tinha, que era um desenho. Então, assim, tantas vezes a gente busca Deus e a gente quer conhecer, quer saber mais do que Ele tem pra gente, mas a gente busca Deus só em oração, né? Só... E assim, quantas vezes, Brisa, depois que você né, começou a buscar Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, o que você tem mais sede? De aprender. Aprender mais dele. Aprender mais dele, mergulhar. Conhecimento. Quantos livros você leu depois que você decidiu buscar a Deus de verdade? Né? Muitos. E assim, você não quer mais perder o seu tempo com nada que não seja mais de Deus, mais de Deus. Então, se você quer ler mais, eu estou enfrentando até uma dificuldade, né, assim, porque
Às vezes, aqui em casa, o pessoal quer assistir filme, eu não sei o quê, e eu não quero, porque eu acho que, cara, são 2 horas ali, quase que jogadas fora. Eu podia estar fazendo tanto, eu podia estar lendo tanto, eu podia estar. Mas também eu tenho que ter um equilíbrio, né? Senão o marido vai ficar É, chateado. Então, às vezes, eu vou, me forço a ficar aqui um tempinho. Mas sabe aquela sensação de, cara, eu podia estar lendo tantos, podia estar estudando isso, podia estar, sabe? isso já Mas é aconteceu comigo. Mas aí, sabe como é que eu comecei a fazer? Né? Se meu marido me chamava para assistir alguma coisa com ele, eu já ia falando assim, Deus, aproveita para falar. fala comigo Amém. através do trem que a gente vai assistir. E batata. Deus ia ali e falava algo, ou seja, ele sempre está disposto a falar com você em todo tempo. É só você estar atento, só você perceber ele, porque ele está em todas as coisas, em tudo, o tempo todo. Né? Então, assim, é muito importante a gente buscar conhecimento, a gente ler livros, a gente ir atrás, né, de nos desenvolver. Por quê? Porque através desse desenvolvimento, desse conhecimento, Deus se manifesta na nossa vida. Ele se Amém. manifesta através do conhecimento. Né? Então, assim, quanto mais nós conhecermos, mais ele pode falar com a gente. E aí, ele até me fez viajar, assim, né? Você vê que países de primeiro mundo, as pessoas são bitoladas num livro. Né? Elas são bitoladas em conhecimento. Elas leem livros atrás de livros e eles são muito fortes nessa questão, né, de conhecimento. Porque eles evoluíram, eles entenderam algo que o brasileiro ainda não entende. Né? Uhum. O brasileiro perde muito tempo na frente de uma televisão, na frente de um filme, na frente de Netflix, na frente de entretenimento, É. ao invés de buscar E conhecimento. distração, né, Cíntia? Distração. Distração é totalmente o Exatamente. contrário de conhecimento, né? É justamente para você não perceber que você precisa conhecer, que você precisa aprender algo, né? Então você fica distraído ali, você vive alienado. E aí vai, você se acostuma, você entra nesse looping, você se acostuma a viver alienado. Viver no automático alienado, viver no automático alienado, né? Então, você não percebe que você está, né, nesse ciclo de não aprender, nunca aprender algo novo, e só se distrair, e só se entreter, né? E a vida vai passando. A vida vai E aí passando. você perece por falta de conhecimento. Cara, como É. forte isso. Você perece, você é abortado, né, por falta de conhecimento. Olha que... Nossa, onde Sim, nós vamos parar com isso, né? é Vai, verdade. agora lê aí, Está Brígida. quase acabando aqui. Vamos contextualizar na palavra para a gente orar, Vamos, porque vou ter que vamos. sair. Tá. 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Eu vou ler aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele estava falando sobre o principal dom, né, que a gente deve buscar, que é o dom de profecia, né? Por quê? Porque quando você declara a palavra, você está declarando poder vivo, né, sobre a sua vida, sobre a situação, sobre as pessoas. Então, é muito importante a gente estar cheio do amor de Deus, né? E muitas vezes é o amor de Deus que vem sobre as nossas vidas e vai limpar nossos filtros, né, Cíntia? E vai É. conseguir restaurar os nossos filtros, né? Mas você vê que ele fala aí, né? Que havendo profecias, passarão. Ou seja, as profecias passarão. Havendo o conhecimento, passará. Havendo línguas, acabarão. Mas o amor nunca Não acaba. acaba. Então, assim, de Ixi, todos, de tudo, assim, ele fala, né, de todos esses dons aí, o mais importante é a profecia. Mas, mas tudo isso passará. E algo que não passará é o amor. Né? Porque assim, eu acredito que não tem como você fazer nada ligado a Deus sem amor. Né? Continua aí, Vi.
É incongruente, né, Cíntia? Porque Deus, ele é o amor. Então, tudo dele tem que ser... Tudo em nós tem que estar encharcado do amor dele, né? É o amor dele que lança fora todo medo e nos aperfeiçoa, inclusive a nossa visão. Aperfeiçoa a nossa visão, né? Quando... não, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito... E o que é que nos aperfeiçoa? O amor de Deus, né? Então, o que é em parte será aniquilado. Ou seja, Deus, ele vem e aperfeiçoa tudo no amor dele. Quando a gente busca estar cheio do amor dele, né? E aí depois ele fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, enxergava como menino. A gente pode acrescentar aqui, né? Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Então, não tem como, né, Cintia? Se a gente quer ter a nossa visão alinhada, se a gente quer enxergar as situações, as coisas, com os olhos do Senhor, que é a única visão que é totalmente perfeita, que é totalmente imparcial, né, Cíntia? E ele não veio para nos condenar, né? Pelo contrário, ele veio para nos salvar, para nos restaurar. Quando a gente se apossa desse amor do Senhor, quando a gente mergulha nesse rio de amor do Pai, a gente é lavada, a gente é restaurada, a gente é curada das nossas disfunções, de tantas coisas erradas, né, que estão em nós. A gente consegue lançar fora, né? O amor de Deus, ele lança fora todo o medo, né? Tudo que não combina ali com a vontade dele para nós, e a gente consegue olhar para uma pessoa, né? Olhar para uma situação e olhar com os olhos de Deus. Falar, cara, essa pessoa está precisando de Jesus. Ela está precisando de amor, ela está precisando de um abraço. E não de um julgamento. E não de uma condenação, né? Que a nossa velha visão faz a gente muitas vezes enxergar. A gente se enxerga superior, a gente se enxerga melhor, enxerga as pessoas como qualquer, né? Então, que a gente possa mergulhar, desejar esse amor nas nossas vidas, né? Desejar viver desse amor, cheia desse amor, porque esse amor vai nos limpar, nos aperfeiçoar e vai não só aperfeiçoar a nossa vida, mas vai nos usar para que esse amor também possa chegar na vida de muitas outras pessoas, né? Em nome de Jesus. É isso aí. Ao invés de a gente olhar para o outro, né, com as nossas marcas, com a nossa visão, vamos encher os nossos olhos de amor, que a gente possa enxergar os outros com o amor, né, e tentar marcar eles da melhor forma possível, porque é o que Jesus faz conosco, né, e é o que Ele quer de nós, que a gente marque as pessoas com amor, e não com críticas, né, não com preconceitos, não com condenações. Deus não quer mais as nossas marcas nos atrapalhando, mas as nossas marcas atrapalhando o poder dele nas nossas vidas e através da nossa vida, né? Amém. Por isso que ele deixou muito claro aí, em toda essa palavra dele, que de tudo, o que é mais importante é o amor. Amém. É o amor, né, que nos resgata, né, Cintia, que nos leva de volta ao início de tudo. É esse amor, o amor perfeito, incondicional, infinito do Senhor por nós. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos. Vamos. Senhor Jesus, Deus amado, Deus precioso, obrigada por essa palavra de hoje, Jesus. Obrigada pela tua presença nos sustentando, Paizinho. Obrigada, Jesus, pelo ar que estamos respirando agora, Deus. Obrigada pelo conhecimento que o Senhor derramou nas nossas vidas, Pai. Conhecimento do alto, Pai. Conhecimento que realmente vem aperfeiçoar a nossa vida, a nossa visão sobre a vida, Pai. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Papai. Continua tendo essa liberdade, Deus, de nos mostrar aquilo que o Senhor precisa nos mostrar, de trabalhar nas nossas vidas profundamente aquilo que o Senhor tem para fazer, Pai.
Que nada em nós, Deus, impeça o teu agir. Que nenhuma mentira, que nenhuma distorção, Pai, continue impedindo o teu agir nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Muda tudo em nós. Enche-nos do teu amor. Aperfeiçoa a nossa visão, aperfeiçoa o nosso sentir, o nosso coração, a nossa interpretação, Deus. Aperfeiçoa tudo em nós com o teu santo amor, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Amém, Jesus. amém. Amém. Glória a Deus. Uma Deus. bênção, né, sim? Muito bom. Muito Bom bom. dia para Então, todo até a mundo. próxima Deus semana. abençoe. É isso. Amém, amém. Deus abençoe. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.